Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Mudanças provocadas pela internet são cada vez mais sentidas nos mercados da música, do livro e do cinema. Seus produtos são facilmente acessíveis através da rede de computadores. A televisão não foge à regra. Programas antes só vistos na TV podem agora ser assistidos a qualquer momento pela internet. É sobre essa nova forma de ver e de fazer televisão que nós conversaremos hoje com os nossos convidados. Eduardo Massi, presidente da Logon Multimídia. Márcia Detoni, professora de comunicação da Universidade Mackenzie de São Paulo. E Arthur William, jornalista multimídia da TV Brasil e colaborador do Núcleo Piratininga de Comunicação. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para conversarmos sobre esse tema da hora, né? Como se diz hoje, tema do momento. Mas antes de começarmos a conversa, vamos assistir uma breve reportagem sobre o assunto de hoje. Vamos ver. Nem todo brasileiro tem acesso à internet. Na verdade, nem mesmo a metade dos 190 milhões está conectada à rede. Por outro lado, quase todos os lares do país têm um aparelho de TV, mas a convergência entre as duas mídias é cada vez maior e inevitável. As emissoras já oferecem programas e reportagens através dos seus sites. Se o telespectador perdeu a hora, é possível ver, rever e até baixar o vídeo graças à internet. As novidades dessa era virtual não param por aí. Diversos sites fazem transmissão ao vivo de eventos e já é possível assistir TV online, selecionando até mesmo canais por assinatura. Tudo na telinha do computador. Quem não tem espaço na TV, como músicos novatos e produtores independentes, divulgam seus trabalhos em sites como o YouTube ou o Videolog. Se der certo e o vídeo virar sucesso, com certeza irão parar na televisão. O que ocorreu com a cantora piauiense Stephanie Absoluta, que depois de fazer uma filmagem amadora e jogar na net, acabou chegando à TV. Empresta o meu portão, te esperei, não veio. São chamados memes, verdadeiras febres que surgem na internet, conquistando milhões de acessos e que acabam pautando as grandes emissoras. Casos assim são mais comuns do que se imagina. A Luísa, o jornal hoje te apresenta agora. Luísa, a que voltou do Canadá, fez grande sucesso na rede e também foi para a TV. A família que desafinou em Para Nossa Alegria apareceu em vários programas de entretenimento. E se a televisão passou a ser pautada pela internet, a ficção não perdeu tempo. Na novela Cheias de Charme, um videoclipe tornou-se hit na rede, atingindo 4 milhões de acessos em menos de um dia, multiplicando a audiência da trama, além do seu horário de exibição normal na TV. Bom, eu queria começar a conversa com o Eduardo, porque, tudo bem, muito bonito, para tudo isso precisa alta tecnologia. O que é hoje a tecnologia de ponta? No que vocês estão trabalhando, no que vocês estão investindo para, inclusive, ampliar ainda mais a possibilidade de nós termos esse tipo de integração entre a internet e a televisão? Então, o que a gente fez, basicamente, foi criar uma tecnologia que permite a junção dos vídeos para criar uma linguagem televisiva e tocar isso em qualquer dispositivo, seja na TV, no celular, no computador. E isso tem sido adotado inicialmente pelas crianças que têm mais facilidade em usar as coisas tecnológicas, né? Então a gente criou um sistema que é um navegador que conversa com o vídeo, cria links dentro do vídeo, você pode navegar por um mundo de vídeos, só que tudo isso com linguagem televisiva. Como você vê esse programa aqui agora, né? A gente cria blocos de programação, tudo uma sequência, um fluxo dinâmico de vídeos. E as pessoas precisam, como é que elas têm acesso a isso? Quer dizer, elas têm que fazer uma assinatura para poder fazer isso. Os produtos são de diversas formas. A gente lançou um produto que é por assinatura, que é um produto infantil, mas vão se seguir agora vários produtos que se assemelham muito à TV paga, no sentido do pacote de negócios, né, de assinatura, mas no fundo, você pode ter uma TV aberta também nesse mesmo molde, né, onde você tem fluxos dinâmicos de vídeo sem parar, comunicando coisas pela internet. O problema é saber qual é a linguagem a ser adotada, né, em termos de
que blocos de programação criar, o que atrai o consumidor. Tempo, tamanho? Tempo, tamanho. É um pouco diferente. É tudo on demand, né? Não tem mais a questão da grade. Então, na internet, você se liberta dessas coisas. O difícil aí era gerar o interesse da pessoa em ficar assistindo vídeos de uma forma mais linear, como se fosse. Na frente do computador. Na frente do computador, do celular, ou do telefone, do tablet. É isso que a gente tem que mudar a cabeça. A internet não é só mais o browser. O computador. Existem hoje 46 milhões de aplicativos sendo downloadados para smartphones, tablets e computadores todos os dias. É muito aplicativo entrando na vida das pessoas. E o web browser agora é uma ferramenta de pesquisa, basicamente. As pessoas navegam pelo web browser, mas elas estão consumindo horas e horas no celular. Muito bem. Márcia, a Márcia é doutora em comunicação pela USP, fez um trabalho sobre a televisão canadense. Podia falar um pouquinho desse panorama que não é só brasileiro, Eduardo, isso está chegando aqui, mas é um panorama mundial. Dessas novas plataformas, as televisões, no caso que você estudou, é uma televisão pública, a televisão canadense, produzindo não mais apenas para a televisão tradicional, mas para novas plataformas. A internet faz com que as emissoras de rádio e de televisão e os próprios jornais não se vejam mais como rádio, televisão e jornal, mas como provedores de conteúdo nas diversas plataformas existentes. Então é interessante isso. Se você for ver, por exemplo, no Canadá, a CBC... Lá de onde veio a Luísa, né? Lá de onde veio a Luísa. A CBC já não se vê mais como uma emissora, né, uma empresa de rádio e televisão, mas uma provedora de conteúdo em rádio, televisão, em web, em satélite, né, celular. Então, a internet, ela faz essa revolução, né? O próprio, se você for ver no Brasil, a CBN, Rádio CBN, já não se vê mais como rádio. Ela tem, na internet, ela tem ofertas de produtos que vão além da programação diária de rádio. Eles têm também vídeos que são feitos pelos repórteres de rádio, né? Eles têm os seus podcasts, eles têm o streaming, né? E mostram a imagem do estúdio no momento da apresentação. Então, a internet, ela revoluciona a televisão nesse sentido. Eu já não me vejo mais como televisão, mas como provedora de conteúdo. E ela também revoluciona o conteúdo. Porque o consumidor passa a ser produtor. Então, as pessoas sempre tiveram o desejo de participar, de entrar na TV, no rádio, né, de aparecer, de comunicar. Sem a internet, elas não tinham essa possibilidade. Elas tinham que ser notícia para poder entrar no rádio ou na televisão. A internet faz com que elas, então, exponham, apareçam e levam a sua mensagem. O que leva as emissoras a terem mais cuidado, deverem ter mais cuidado, exatamente. Né? Então, as emissoras de televisão são obrigadas a se moldar aos novos tempos e se abrir a essas pessoas, não é? Então, o que você tem? Hoje você tem jornalismo cidadão, não é mais produzido por jornalista, é uma pessoa comum que tem uma câmera, né, que filma, que grava e que envia o material para a televisão. E envia num formato, com uma tecnologia com menor qualidade do que, digamos, o padrão Globo, mas a própria Globo coloca esses vídeos no ar, né? Então, é interessante você for ver a CNN. A CNN tem um site que se chama iReport e ali ela recebe matérias, né, reportagens produzidas pelos cidadãos comuns. Do mundo todo? Do mundo todo, e tem um tutorial ensinando como fazer um vídeo. E os bons vídeos entram na rede, CNN, né? Então, nós temos a internet promovendo uma revolução maravilhosa nos meios de comunicação. Quer dizer, os objetivos dessas grandes emissoras tendem a mudar, quer dizer, a forma de atuação dessas emissoras tende a mudar. Tendem agora, elas não querem mais, elas não se imaginam mais tendo, por exemplo, um programa em que toda a nação está ligado naquele programa. Eles hoje oferecem programação e conteúdo de forma mais difusa. No caso do Canadá, eles têm uma nova estratégia que eles chamam de Everyone, Every Way, quer dizer, todo mundo de alguma forma. Em vez de eu oferecer um programa que todo mundo está assistindo ao mesmo tempo, eu ofereço um conteúdo que significa alguma coisa para cada pessoa e elas vão acessar a hora que elas quiserem, né? E pelo meio que elas tiverem. E o conteúdo que elas tiverem acessado. Pode ser o que for. E é interessante, porque aí casa muito com o que vocês estão fazendo, que é uma promessa da TV digital, né? Que eu posso montar a minha própria grade na TV digital. Eu chego em casa, eu quero ver o jornal
da televisão, da emissora X, mas eu quero ver a matéria tal, e monto a minha grade, Os portugueses têm uma boa definição para isso, já de algum tempo, quando esse processo começou, que passamos da televisão de fluxo, essa que a gente tradicional, para a televisão de armazenamento. Não é isso que você acabou de dizer? Armazenar os programas e depois usar. É uma coisa mais difusa, mas de alcance amplo. Então, você não chega a todo mundo junto na mesma hora, mas você vai chegar a todo mundo em algum momento por algum meio, que pode ser o celular, que pode ser a TV, o rádio, que pode ser o seu iPod, o seu aplicativo que você estiver usando. O Arthur é, além de militante, né, das mídias digitais, ele faz isso que você acabou de falar, vocês acabaram de falar, ele faz isso na prática, né? Essa aproximação, essa relação entre a TV Brasil e a internet você que faz, você tem uma experiência. Como é que você faz isso? Exatamente. E essas antigas, essas tradicionais empresas de comunicação, de rádio e televisão, elas passam a ser mais gerenciadoras de conteúdo do que produtoras e distribuidoras, porque ela não consegue estar em todos os locais, pensar as ideias maravilhosas, e ela conta com a colaboração do público para isso. Então, essas empresas, hoje, você com R$50 por mês, em 10 vezes, você compra um celular que, além de telefonar, ele tira foto e filma, e muitas vezes, em alta definição. Então, ali você já tem quase que uma emissora pronta. E aí, a distribuição é o grande problema. Para você ter uma emissora de rádio e televisão, é caro, é burocrático, uma papelada, você tem que manter um transmissor. Tem que ter uma concessão, né? Tem que ter uma concessão. É muito difícil você fazer isso. Então, o broadcast, o tradicional broadcast de rádio e televisão, ele dá lugar ao socialcast, a distribuição dos conteúdos que são fáceis de serem produzidos pelas mídias sociais. Seja vídeo, seja foto, seja áudio. Você tem vários serviços aí, o mais importante deles, o YouTube, para você distribuir esse material. Então, você não depende mais do tradicional broadcast, do caro broadcast para isso. E tem, além disso, duas limitações. Primeira limitação da grade de programação, que te limita em 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você tem conteúdo para alimentar aquela grade, ela é finita. E segundo, a limitação do alcance do transmissor. O transmissor tem um alcance geográfico. Já nas redes sociais, você tem o alcance global, onde houver internet, o seu conteúdo pode ser acessado. Eduardo, em relação ao conteúdo que o Arthur acabou de falar, como que você vê essas facilidades tecnológicas determinando, né, outras formas de produção? Existe uma diferença muito grande do mundo de produção, que existia há 10 anos atrás, para hoje, né? Até equipamentos profissionais hoje em dia, que custavam centenas de milhares de dólares, custam $4 mil. E uma câmera num aparelho celular pode efetivamente captar um evento, que nem captou no Egito, né? Que nem fez uma série de informações fornecidas por coisas pequenas em termos de produção. O problema de distribuição ainda persiste um pouco. Por quê? Porque a internet ela é tudo ao mesmo tempo aqui e agora. E como achar a relevância no meio da internet? Então, a gente acredita que, de uma certa forma, todos irão para um serviço mais com curadoria, digamos assim, com coisas onde a pessoa possa se sentir que está sendo alimentada de alguma forma, de forma relevante e sempre distribuída para os devices que ela tem. Então, hoje em dia, você tem conteúdo que é produzido para uma primeira tela, como a TV, para uma segunda tela, que pode ser um tablet ou um celular, ou você tem conteúdo que é feito para ser digerido pré-programa ou até pós-programa. Então, assim, se a gente pensa o entorno da TV, não como aparelho físico, mas como linguagem, você está dizendo que existem eventos que alimentam as pessoas, que podem ser consumidos on demand e que muitas vezes podem durar mais tempo do que o programa em si. Seja porque ele consome fora do programa outras coisas. Já há programas na televisão comercial que, depois de terminado o programa, ele continua, ele tem uma sequência na web. Então, essas alimentações, retroalimentações e a forma de você trabalhar as conexões, a internet tem que explorar esses meios. E não é, por exemplo, uma rede social de voz, e uma rede social de computador, e uma rede social de mobile, são 3 coisas completamente diferentes. E as interseções que elas fazem com a vida das pessoas é completamente diversa, portanto, exigem interações diferentes, produções diferentes, colocações diferentes. Então, vou te dar um exemplo. Você pega o Twitter e uma partida de futebol.
existe hoje uma forma de você fazer um resumo automático da partida de futebol logo depois do programa. De só imagens, pegando um resumo de imagens. Sim, só pegando o Twitter, porque o Twitter vai te dar os momentos relevantes. Relevantes para quem? Para quem assistiu, não para o editor. Então você tem elementos de produção que podem ser feitos por um sistema colaborativo, digamos assim, e você tem elementos de produção, de distribuição que podem ser feitos de uma forma mais compartilhada, como a rede social faz hoje. Então todos esses argumentos, todas essas formas de juntar coisas estão em transformação nesse exato momento, e o que a gente vai ter de televisão dentro de alguns anos é completamente diferente do que a gente tem hoje, mesmo porque a TV ainda é o meio de geração de demanda mais forte. Sem dúvida. Mas ela está se aprimorando para chegar nas outras telas. Você falou isso, eu queria ouvir rapidamente, nós estamos terminando esse primeiro bloco, mas sobre, há uma crítica às vezes que a gente ouve, é tanta oferta. Como é que você separa na internet o joio do trigo? Como é que você descobre as coisas que mais lhe interessam? Queria ouvir você, não sei se vocês pensaram sobre isso, sim. Márcia, Arthur. Nós discutimos muito isso na universidade, com os alunos mesmo, né? A verdade é que você precisa ainda de alguém que faça a seleção. Ele falou a curadoria, né? É, uma curadoria. Então, que faça essa seleção do que é realmente importante, né? Você vê o que é significativo dentro da vida pública, da vida nacional, ou dentro das artes ou do esporte, né? Você acompanhar, porque você não pode acompanhar tudo. Então, as pessoas não estão abrindo mão disso. Então, as empresas de comunicação, com toda a credibilidade que elas desenvolveram ao longo dos anos, elas continuam sendo procuradas, né, pelo internauta para se informar, para saber o que está acontecendo. Né? Ainda é a referência. Ainda é referência, porque tem uma credibilidade. Né? Ao mesmo tempo em que, claro, você vai poder navegar por muitas águas, mas na hora que você diz assim, eu quero me informar, eu quero saber o que está acontecendo, eu vou procurar um site ou uma empresa com credibilidade, né? Com tradição para me dizer o que eu realmente devo prestar atenção, né? Mas a curadoria acaba sendo muito mais dos seus amigos, das pessoas que você segue nas redes sociais, do que das instituições, porque você tem um arco de relações nas redes sociais que são pessoas que você conhece, que tem referência. Então, se ela indica um programa, e aí que a gente chama de TV social, a TV que reflete nas redes sociais aquela relação que a gente tinha na rua, eu gostei daquele programa, eu vi, você viu, que acontecia no outro dia no trabalho, hoje já acontece real time, em tempo real, nas redes sociais. Então, você acaba assistindo muitas vezes um programa por conta da indicação de um amigo nas redes sociais. Arthur, vou ter que fazer um rápido intervalo. Vamos continuar com essa conversa bastante agradável aqui sobre a relação entre a televisão e a internet. Nós voltamos já.